E a gente segue acompanhando tudo isso também com a ajuda da professora Ana Carolina Marçom. Ela é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ana Carolina, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, Carol. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Infelizmente, né, Ana Carolina, mais um dia de tensão internacional. Estamos aí de olho de tudo que está acontecendo no Oriente Médio e principalmente os episódios que agora ganham outros contornos após a confirmação da morte do líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. O que isso significa, Ana Carolina, do ponto de vista político, militar, diplomático? Bom, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente é a morte do líder supremo Ali Khamenei. Ela é bastante significativa, ela aumenta a instabilidade dentro do Irã, mas nós também precisamos lembrar que, apesar dos pedidos dos Estados Unidos, do próprio Israel, da população tomar o regime, existe uma estrutura por trás. Então, não era só o Ali Khamenei. Então, nós temos já, inclusive, alguns nomes surgindo, sendo ventilados no sentido de quem será essa próxima liderança. Então, existe a possibilidade da manutenção do regime no poder. Então, temos alguns nomes que estão surgindo: o próprio filho do Khamenei, o neto do antigo Ayatollah Khomeini, que participou, foi líder da Revolução Iraniana, e até mesmo o filho do Shah Reza Pahlavi, que foi retirado do governo, foi tirado do poder com a Revolução Iraniana. Então, é claro que a morte do Khamenei traz uma série de questionamentos, uma série de instabilidades, mas existe essa estrutura por trás. Então, nós já vemos, inclusive, que o Irã agora está sendo governado por um triunvirato, que é chefiado pelo presidente do país, por uma liderança religiosa e pelo líder do judiciário. Então, esse triunvirato agora vai escolher a próxima liderança do Irã. Então, nós vemos que até o momento não teve uma troca do regime. Acredito que seja importante acompanharmos esses movimentos. Como eu falei, a morte do Khamenei traz uma série de instabilidades, porém, ainda não vemos a queda do regime. E vários nomes começam a circular. Enquanto isso, também, Ana Carolina, há os ataques estamos também acompanhando os ataques que continuam. Reforço aqui como começamos esse domingo com uma postagem feita pelo presidente americano Donald Trump, em que ele escreve o seguinte: o Irã acaba de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que jamais atacou antes. É melhor que não façam isso, porque se fizerem, nós os atingiremos com uma força nunca vista antes. Ao mesmo tempo, também, autoridades iranianas falam sobre esse dever de vingança. Até onde vão esses ataques, Ana Carolina? O que a gente pode aqui projetar com relação a esse futuro? Por exemplo, com relação ao próprio poder de reação do Irã. Nesse momento, é um poder mais limitado diante do que estamos acompanhando de aparato militar americano que foi deslocado para essa região do Oriente Médio? Bom, eu acredito que o Irã tem, sim, capacidade de retaliar, de devolver essas agressões, porém, eu não acredito que essa capacidade seja muito grande. É, inclusive, muito difícil afirmarmos qual é o tamanho da capacidade de retaliação do Irã, justamente porque existia bastante incerteza em relação ao seu arsenal. Existia até mesmo essa acusação do próprio presidente Donald Trump em relação ao Irã estar desenvolvendo armas nucleares. Então, eu acredito que, é claro que o Irã, eu não acredito que ele tenha armas nucleares, mas eu acredito que ele tenha uma capacidade bélica. Nós estamos vendo essa capacidade bélica agora nos ataques que ele vem realizando em postos militares dos Estados Unidos, nos países do entorno regional do próprio Irã, mas eu acredito que nós ainda vamos ver a escalada dessas tensões. Estamos só no segundo dia, já vemos aí uma série de ataques. O presidente Donald Trump não parece que vai retroceder.
E agora, como nós estávamos falando, a morte do Khamenei gera mais um ponto de tensão em cima de uma situação já bastante complicada. Então, olhando para o histórico recente dos Estados Unidos, nós vemos que os Estados Unidos ele não tem interesse em guerras, em confrontos mais prolongados. Vemos que no ano passado, em junho do ano passado, os Estados Unidos atacaram o próprio Irã, mas fizeram um ataque rápido e logo em seguida se retiraram. Disseram que tinham obliterado, nas palavras do presidente Trump, tinham obliterado o programa nuclear iraniano e agora retornam para mais uma rodada de ataques. Já vimos também esse mesmo ensejo do presidente Trump na própria Venezuela, quando o presidente entrou na Venezuela, capturou o presidente Maduro e levou para o solo estadunidense. Então, não parece ser desejo do Donald Trump estender conflitos, até mesmo porque isso foi um dos pontos da sua base eleitoral. Enquanto estava em campanha para a eleição, Donald Trump criticou muito as ações dos Estados Unidos em outros países, então Afeganistão, Iraque, e o tamanho do gasto público que isso gerava. Ele foi eleito também bastante por causa desse discurso. Então agora, quando ele se propõe a fazer ações fora do território estadunidense, nós vemos que ele tem essa vontade de fazer essas ações, ele vai para a ação, sai da retórica que ficou muito marcada no seu primeiro mandato. Então, falava-se muito sobre como o Donald Trump ele não trazia uma concretude para os seus discursos, e agora nós vemos que ele traz essa concretude, ele age a partir das suas falas, porém, como eu estava comentando, eu não acredito que ele tenha interesse em alongar esse confronto. Então, nós já vemos que, por exemplo, os ataques dos Estados Unidos cessaram. Agora, a instabilidade é dentro do Oriente Médio. Então, eu acho que o Irã ele enfrenta essas pressões dos Estados Unidos, tenta retaliar, mas agora nós vemos que o Irã retalia bases estadunidenses em solo do Oriente Médio. Fato é, Ana Carolina, o Trump escolheu essa guerra e, ao defender essa operação militar, o Donald Trump, em seu pronunciamento, ele fala em alguns objetivos, entre eles a proteção do povo americano. O Irã representa essa ameaça aos Estados Unidos? O Irã ele é um país que gera uma contestação em relação ao poderio estadunidense. É um país que financia alguns dos grupos considerados terroristas. Porém, o Irã em si, eu não acredito que ele represente essa ameaça. Nós vemos que é um país que, claro, exporta petróleo, tem uma riqueza no sentido de petrodólares, porém, o Irã é um país que vive um contexto regional muito complicado, vive entrando em confrontos com os seus vizinhos regionais e não possui as mesmas capacidades militares dos Estados Unidos. Então, nós precisamos também ter sempre em mente que os Estados Unidos é o país com a maior capacidade militar hoje. China se aproxima, está se aproximando cada vez mais, mas o Irã em si, militarmente falando, ele não representaria uma ameaça direta para os Estados Unidos, visto as diferentes capacidades. Porém, os Estados Unidos consideram o Irã uma ameaça pelo fato do Irã financiar esses grupos, como, por exemplo, os Houthis do Iêmen, o próprio Hamas em Gaza, ele financia o Hezbollah no Líbano. Então, o Irã ele faz o regime fundamentalista do Ali Khamenei, agora não mais do Khamenei, mas o regime fundamentalista do Irã, ele fazia a sua inserção dentro desse contexto regional a partir de uma perspectiva bastante complicada. Então, por isso, o Irã ele era visto como essa ameaça. Mas também nós precisamos destacar que além dessa justificativa de representar uma ameaça ao povo estadunidense, o ponto principal que o Donald Trump trouxe para esses ataques foram as possíveis armas nucleares do Irã, que não foram confirmadas. E também precisamos destacar que isso entra em contraste direto com o próprio discurso do Donald Trump após os ataques de junho do ano passado.
Então, quando acabaram os ataques, Donald Trump afirmou que tinha acabado, obliterado o programa nuclear iraniano. E agora ele afirma novamente que precisava fazer esse ataque. Então, nós vemos uma série de justificativas que ficam até um pouco confusas. Quando os ataques começaram, nós não tínhamos muita clareza de qual era o objetivo dos Estados Unidos, qual era exatamente a justificativa legal para embasar um ataque. Então, nós vemos que ele afirma que representa essa ameaça para a população estadunidense, mas, como eu falei, eu acredito que somente por meio desse financiamento aos grupos extremados.